barco vinha de barriga cheia, a impar, a carga beijando a boca da escotilha. A máquina escancarou as mandíbulas medonhas, enterrou os dentes na massa negra e derramou na galera 3 toneladas de carvão de uma só vez. Chegara recentemente e eram as primeiras experiências que se faziam. O pessoal da turma 65 espiava, curioso, o manejo da bicha. E ante os seus olhos surpresos, o porão foi se esvaziando rapidamente. O demônio da máquina, sozinha, fazia o serviço de muitos homens que ali estavam a olhá-la, de braços cruzados e faces apalermadas. Navios Iluminados é um romance de Ranulfo Prata, tão bom quanto pouco conhecido. Inscreve-se na tradição do romance brasileiro da década de 1930 e ombreia em qualidade com obras de Graciliano Ramos. E agora é lançado como 4º volume da coleção Reserva Literária. A coleção Reserva Literária é um projeto desenvolvido no curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com a proposta de resgatar obras de ficção da literatura brasileira fora de circulação há muito tempo, mas que possuem um valor artístico e cultural permanentes. Dentro desse propósito, a coleção estreou no ano de 2011 com a publicação pela editora Laboratório Com Arte, em parceria com a editora da Universidade de São Paulo, o livro Contos Cariocas, de Arthur Azevedo, que tiveram uma única edição em 1928, uma edição póstuma. Depois, publicamos o romance Marta, de Medeiros de Albuquerque, autor célebre em seu tempo e que hoje, quando lembrado, é somente como autor da letra do hino da República do Brasil. No entanto, é um autor de interesse na medida em que, por exemplo, neste romance, dá-se o aproveitamento literário pioneiro da psicanálise freudiana. O 3º volume da coleção é o romance Mal Olhado, de Veiga Miranda, autor muito pouco conhecido, mas precursor em vários aspectos estilísticos e temáticos da obra de Guimarães Rosa. E, finalmente, neste ano de 2015, a coleção reserva ao leitor a proposta deste romance extraordinário de Ranulfo Prata, Navios Iluminados. Todo esse trabalho tem início com a pesquisa bibliográfica, tanto em obras de referência da crítica literária, da historiografia, como em garimpagens em sebos físicos ou virtuais. Uma vez escolhida a obra, é feita a recensão dela, ou seja, a pesquisa de todas as edições que ela teve, sobretudo em vida do autor, mas também edições póstumas. Essas edições, como por exemplo, a primeira de Navios Iluminados, da editora José Olímpio, em 1937, foi a única publicada em vida do autor. No entanto, fizemos também a colação, ou seja, a comparação com os textos publicados na sua 2ª edição pelo Clube do Livro e a 3ª edição pela Edições O Cruzeiro, além de uma outra mais recente publicada pela Secretaria de Cultura da cidade de Santos. Todos esses textos são confrontados
as variantes são estabelecidas e o texto é então estabelecido criticamente com base na metodologia proposta pela edótica, ciência e arte da publicação de textos literários. Uma vez estabelecidos os textos fidedignos e preparados os paratextos, todo esse material é encaminhado para o laboratório de produção editorial. A primeira etapa que você tem depois de um livro pronto e selecionado é o projeto gráfico. Mas quando o texto vai para o editorial, é lá que todo o processo de feitura do livro acontece. Então lá está distribuído, nós pegamos o arquivo do projeto e começamos a paginar esse trabalho. Aqui na Editora Com Arte, a gente faz todo o processo editorial que envolve a produção de um livro, desde a recepção do original até a preparação, revisão. E esse projeto da coleção Reserva Literária, ele já tem um projeto gráfico estabelecido. Então a gente recebe o original, faz a paginação, a diagramação, revisão de provas e também elabora a capa. Essa é a do Navios Iluminados, que é o nosso último lançamento. A gente costuma dizer que o autor, ele escreve o livro, mas ele não faz o livro. Então essa é a nossa tarefa de editor. E tentar fazer aquele trabalho o mais acessível, sem dificuldade para o leitor. Essa é a nossa função de intermediário entre quem cria e quem lê. Como se vende um livro? Essa questão, ela perpassa todo o nosso trabalho no departamento comercial da Editora Com Arte. O que isso significa? Significa que nós seguimos alguns procedimentos ou alguns pilares que consideramos importantes. O primeiro deles é a criação. Ora, o livro está aqui, ele já foi feito, já passou por todo o processo editorial. Trata-se agora de criar uma série de materiais complementares, uma série de ações para que este livro chegue ao público. O segundo pilar é a informação. Trabalhamos com livros, com conteúdos, então precisamos informar bem e precisamos informar de uma maneira sintética. Isso faz com que todos nós tenhamos que ler esses livros, tenhamos que conhecer esses conteúdos. E o terceiro pilar, é claro, é o da comunicação. Criamos, informamos, mas nada disso teria sentido se não fizéssemos uso de todas as mídias possíveis para que a ideia do livro e o livro chegasse ao público. Bom, talvez as pessoas não saibam, mas os grandes projetos da EDUSP, das coleções, as principais coleções, sempre foram desenvolvidos por alunos de editoração. Então a editora é uma extensão também do ensino para os alunos de editoração. Lá é um laboratório que tem um espaço mais para experimentação, mas alguns processos, algumas coleções, elas são aprovadas para serem feitas em coedição com a EDUSP. Na realidade, a gente vê a EDUSP como uma editora pública e nada melhor do que você ter uma participação dos alunos junto com a editora. É uma tradição que já vem de longe, não é a primeira coleção, nós temos inúmeras coleções, nós temos a coleção Editando o Editor, que é feita em parceria, nós temos a coleção Memória Editorial, que é feita em parceria. Esses livros já haviam sendo feitos, então os alunos aprendem aqui também, quer dizer, fazem estágio, muitos alunos fazem estágios aqui dentro, e essa é uma ponte, é uma formação, é uma complementação da formação. E a EDUSP entra porque ela tem uma estrutura maior para a impressão e para a divulgação. Então esses livros são distribuídos nas nossas livrarias e nós fazemos também a distribuição para outras livrarias de todo o país. O livro é uma mercadoria, mas é uma mercadoria que tem conteúdo. Ele deve despertar a razão e a emoção do nosso público. Nada disso teria sentido, então, se nós não pudéssemos levar ao público a emoção contida no livro. No caso de Navios Iluminados, por exemplo, ele traz como protagonista da história um severino. Ora, estamos no país de muitos severinos, no país de morte e vida severina. Então, qual foi o nosso foco? Foi, primeiro, criar uma imagem para aquele severino do Ranulfo Prata. E esse severino é o carregador que trabalha todos os dias na Companhia Docas e Santos nos anos de 1930. Mas o severino
embora ele seja um rosto, ele possa ser traduzido no rosto e no físico deste trabalhador, ele representa aqueles milhares de trabalhadores que construíram a história do Porto de Santos e da cidade de Santos. Então nós trabalhamos também com essas imagens, não é? Com a história do Porto, com a história do Severino e dos milhares de severinos que por ali passaram e que também foram retratados no romance de Ranulfo Prata, Navios Iluminados. Bem-vindos à coleção e boa leitura.